Matemática, função. Assunto agora gráficos de uma função. Vamos aprender como fazer o gráfico de uma função qualquer. Mas antes, vamos dar uma revisada básica nisso daqui. O que é o que nós chamamos de plano cartesiano? O plano cartesiano nós já vimos nas séries anteriores. Vou colocar aqui. Esses são os valores. Eu tenho o valor, esse é o eixo y. Aqui eu tenho o eixo x. Todos eles começam aqui no ponto O, no ponto 0, por assim dizer. Ele vai colocando aqui desse ponto. Vai. Esse ponto que eu estou delimitando aqui, colocando em vermelho, é determinado pelo ponto chamado 0, 0. Ele é chamado de origem. Não esqueça quando a gente coloca o par ordenado assim, como nós já falamos anteriormente, estamos falando de dois valores. Um valor de x e outro valor de y para a função. O eixo, vamos lá, vamos dar nome aos bois. O eixo horizontal, que é o eixo x, ele é denominado, anotem isso por favor, eixo das abscissas. O eixo vertical, que é o eixo y, ele é denominado eixo das ordenadas da função. Quando nós fazemos um cálculo, fazemos uma relação aqui dentro do eixo cartesiano, nós colocamos os chamados pontos do eixo cartesiano. Vamos colocar aqui como exemplo, colocar aqui em cima o ponto A, que é formado por 3 e 2. Isso significa que x é igual a 3 e y é igual a 2. Colocando o eixo cartesiano, vai ficando aqui 1, 2, 3. O y aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Quando ele fala o ponto 3 e 2, significa que x é igual a 3 e o y é igual a 2. A união desses dois caras forma esse ponto que nós estamos querendo aqui. É assim que se monta. É bem simples. Bom, o que é mais importante do que esse aqui, no caso, é que a união de vários pontos dentro do eixo cartesiano forma o que nós chamamos de gráfico do eixo cartesiano. Vamos colocar só mais alguns pontos só para fixar. Por exemplo, aqui o ponto menos 1 e 1. Menos 1 e 1 significa que x é igual a menos 1 e y é igual a 1. Vamos lá. Não esqueça que quando você anda nesse sentido, né? Quando você anda nesse sentido aqui, você está da esquerda para a direita, você está indo no sentido positivo do gráfico. Quando você vai da direita para a esquerda, está falando do eixo horizontal, é claro, o gráfico ficando cada vez mais negativo. Por exemplo, aqui nós temos menos 1, aqui nós temos menos 2, aqui menos 3. Esse ponto que eu coloquei, menos 1 e 1, significa que x é igual a menos 1 e o y vai ser igual a 1. Montando aqui o gráfico, o que nós temos? Nós temos esses pontos aqui. Isso aqui. Bom, como eu estava falando anteriormente, a união de vários pontos é que vai formar o gráfico dentro do plano cartesiano. O que nós vamos ver no próximo tópico, só para revisar isso aqui, é como construir esses gráficos dentro do plano cartesiano. Vamos lá. Construção de gráficos dentro de um plano cartesiano. Exemplo número 1. Construa o gráfico da função y igual a 2x. Construa o gráfico da função y igual a 2x. Em primeiro lugar, como a gente quer construir o gráfico de maneira bem genérica, nós vamos fazer uma tabela. Vamos colocar uma tabela aqui de valores de x, vamos colocar a função y igual a 2x, e aqui nós vamos colocar o valor de y que nós vamos achar.
Como nesse caso, só para construir o gráfico, eu vou colocar alguns valores aleatórios. Eu vou colocar valores aleatórios inteiros, mas sinceramente pode colocar valores fracionários também. Vou colocar alguns valores pequenos. Vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Seja um valor relativamente pequeno. O que eu vou fazer agora é descobrir quanto vai ser o valor de y para cada caso. Ou seja, vai ficar 2 vezes menos 2, aqui vai dar menos 4, aqui vai ficar 2 vezes. Não esqueça que quando eu falo x igual a menos 1, significa que na função onde estiver x, eu substituo por menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. Aqui vai ficar 2 vezes 0, que é 0. E aqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2. E aqui 2 vezes 2, que é igual a 4. Essa é a função, essa é a relação, esse é o cálculo. Respira esse negócio aqui. O que nós vamos fazer agora é começar a montar isso daqui. Nós já temos os pontos, e os pontos são os seguintes. Vou colocá-los. Desculpa, colocando aqui. Quando você monta o gráfico, você vai ter que achar os que nós chamamos de pares ordenados, os valores de x e y. E nesse caso aqui eu tenho menos 2 e menos 4. Eu tenho menos 1 e menos 2. Aqui eu tenho 0 e 0. Aqui eu tenho 1 e 2. E aqui 2 e 4. O que nós vamos fazer agora é montar um gráfico com esses pontos, para ver como é que fica, ok? Vamos lá montar um gráfico aqui, ficar desse jeito. Bom, aqui eu tenho o valor de y, aqui eu tenho os valores de x. Para montar o gráfico, eu tenho que colocar ele bem bonitinho, como as divisões, tanto do eixo x quanto do eixo y, tem que ser tão exatos quanto de uma régua. Por exemplo, vou dar uma olhada no eixo x. O eixo x começa no menos 2 e termina no 2. Essa é a minha referência. Então vai ficar como? Vou colocar aqui, aqui é o 0, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar menos 2. Observe que eu estou tentando fazer com uma medida parecida. Os valores de y variam do valor menor, que é menos 4, até o valor maior, que é mais 4. Quando eu monto o gráfico, eu tenho que ter ideia desses valores maiores e menores para poder fazer. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui é o quê? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Vamos agrupar os valores agora. O primeiro ponto que eu tenho que montar é menos 2 e 4. Menos 2 e menos 4 significa que x é igual a menos 2 e y é igual a menos 4. Montando aqui o gráfico, nós temos esse ponto aqui. O próximo ponto é menos 1 e menos 2. Menos 1 com menos 2. O próximo ponto é o ponto 0, 0, ou seja, é a origem. Outro ponto é o ponto 1 e 2. X igual a 1, y é igual a 2. Eixo. Nós estamos montando os eixos. Eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas. Continuando aqui, o próximo ponto é 2 e 4. X igual a 2, y é igual a 4. Se nós montarmos o gráfico direto, o que nós vamos ter? Uma reta. Ou pelo menos uma reta aproximada. A parte fundamental é montar dentro do eixo, montar de maneira proporcional esses eixos cartesianos. Esse desenho que eu fiz, senhores, essa linha que eu desenhei aqui, esta linha é a função. Y igual a 2x significa, para efeito prático, uma reta desse tipo, nesse sentido. Isso é uma função. Ficou claro aqui a ideia? Beleza. Por enquanto, a gente não vai se preocupar em deduzir se a função é crescente, decrescente, isso aqui vai ser muito que é importante quando a gente vai fazer a análise do gráfico, isso é para mais tarde. O que é importante é relacionar os eixos x e y. E pelo menos, a princípio, nós estamos colocando números aleatórios para fazer esse cálculo. Logicamente, você
use a ideia. Você tem que colocar números pequenos para poder fazer. Não vai errar detalhes. Vamos lá, vamos pegar outro exemplo de construção de gráfico. Um exemplo um pouco mais interessante. Segundo caso, ele fala assim: construir o gráfico da função y igual a 3 para todo x real. Para fazer o gráfico na função, você tem que atribuir valores de x à função. Esse caso é bastante interessante, já que a função ela não tem nenhum valor de x para ser substituído. Bom, mesmo assim, vamos fazer. Vai ficar assim, olha. Para x, sabe o esquema, né? Monta a tabela, x, coloca a função y igual a 3. E finalmente vamos descobrir o valor de y. Eu vou atribuir alguns valores, valores pequenos até. Vamos colocar aqui menos 2, menos 1. Vou colocar também valores fracionários, tá bom? Menos 1 sobre 2, 0. Vou colocar também raiz de 2. E aqui o 3, pronto. Vamos tentar colocar o gráfico da forma. Como a gente fala? Vamos colocar depois o par ordenado. X, Y, aqui. Bom, quando você monta o gráfico, você tem que substituir na função, que é essa equação que deu y igual a 3, onde tiver x, pelo número que eu determinei. O problema é que essa função não tem x para ser substituída. O que significa isso? Já, continuando aqui. O que nós temos aqui é que quando x for igual a menos 2, y igual a 3, porque quando substitui não tem como substituir, vai dar 3 mesmo, aqui vai dar 3. Interessante, para qualquer valor de x, o y vai ser sempre quanto? Sempre vai ser 3, porque não há lugar para substituir o x, você está entendendo? Então, que valores eu tenho aqui? Menos 2 e 3, menos 1 e 3, menos 1 sobre 2 e 3. Outro ponto é 0 e 3. Aqui raiz de 2 e 3. E aqui 3 e 3. Essa é a resposta a essa questão. Agora, outro detalhe aqui. Vamos montar o gráfico dessa função. Bem bonitinho. Nós temos aqui os valores de x e de y, são os nossos pontos. E vamos montar aqui o plano cartesiano. Observa o x, ele começa no menos 2 e termina no 3. Então tem uma boa regra aqui. Quais são os pontos que ele deu? 0. Aí alguém me pergunta, Henrique, tem um número fracionário e uma raiz. O que eu faço? O ideal é sempre escrever números inteiros quando faz a tabela. Que eu estou falando a escala do eixo cartesiano. Tanto no eixo x quanto no eixo y. Ou seja, tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas. Faz a escala bem bonitinha, com números inteiros. Por exemplo, aqui eu vou colocar 1, 2, e aqui eu vou colocar 3, tudo bem? E, portanto, aqui eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 3. Não vamos me preocupar com isso agora. O y, coitado do y, só tem um valor, 3. 1, 2, 3, está aqui, não muda nada. Vamos montar os planos. O primeiro ponto que eu coloquei é o menos 2. O menos 2 está aqui, está ok. O outro ponto que eu coloquei é o menos 1. Menos 1 também está aqui. Outro ponto de x é o menos meio. Opa, menos meio é o número compreendido entre menos 1 e 0. Então, fica bem aqui no meio, que é menos meio. Tá bom? 0, bacana, está bem aqui. Raiz de 2. Raiz de 2, tentando resolver, dá aproximadamente 1,2 por aí, né? 1, alguma coisa. Só confirmar aqui. Raiz de 2 dá 1,4, obviamente. Raiz de 2 é 1,4. Ou seja, é um número compreendido entre 1 e 2. Então vamos colocar por aqui raiz de 2. E 3 é o 3. Vamos lá, primeiro ponto. Menos 2 e 3. Vamos colocá-lo. Menos 2 e 3. Esse ponto aqui. Qual é o outro? Menos 1 e 3. Menos meio e 3. Menos meio e 3. Tranquilo.
0 e 3, 0 e 3 é nesse ponto aqui. Raiz de 2 e 3. E 3 e raiz de 3. Se nós fôssemos fazer o gráfico dessa função, esse me diz que ele ficaria desse jeito. Essa reta que eu escrevi é a função y igual a 3. Esse cara, meus queridos amigos, recebe o nome de função constante. Ficou claro aqui a ideia? Simples, não? Pois é. Vamos fazer mais um desse tipo aí. Vamos continuar. Exemplo 2, exemplo 3 agora. Nada. Bom, continuando. Ele fala o seguinte aqui. Construa o gráfico de função y igual a x² menos 4, condomínio dentro do conjunto dos números reais. Mais uma vez, vamos colocar aqui alguns valores. Quando ele fala dentro dos reais, é aquele negócio que eu falei, que não pode dar raiz negativa. Mas isso aqui não é o caso agora. Porque eu tenho o valor de y, x, eu tenho o valor de y igual à função, x² menos 4, e aqui o valor de y. Vamos colocar aqui alguns valores. Vamos colocar alguns valores baixos. Vamos colocar menos 3, menos 2, menos 1, 0. Eu vou fazer com vários pontos esse. Tá? Menos 1, 0, 1. Deixa eu ver aqui mais. 3 sobre 2. Tá bom. Só isso daqui. Então nós fizemos uma série de valores. E 3. Pronto. 3. Para ficar mais bonitinho. E 3. O que significa isso daqui? X igual a menos 3. Significa que no lugar do x na função, vou substituir por menos 3. Vai ficar y igual. Vou colocar em caneta vermelha. Vai ficar assim. Vai ficar o quê? Menos 3 ao quadrado menos 4. Isso aqui vai dar quanto? Menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4, 5. Aqui vai ficar y igual a menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 é 0. Y igual a menos 1 ao quadrado menos 4. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 4 é menos 3. Que é 0. Vai ficar 0 ao quadrado menos 4, que vai dar menos 4. Quando x for igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado menos 4 é 1. E 1 menos 4 é 3. 1 menos 4 é menos 3. 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 3 sobre 2 ao quadrado menos 4. Fazendo cálculo à parte aqui, vai ficar 9 sobre 4 menos 4. Isso aqui vai dar 4. 4 vezes 4 é 16. Vai ficar 9 menos 16. Vai ser igual a negativo menos 7 sobre 4. E quando for 3, vai dar 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado menos 4 é 9. 9 menos 4 é 5 de novo. Vamos colocar no eixo cartesiano esses pontos. Colocando aqui. Olha só mais organizadinho. Tem valores de y, tem valores de x. Tem a origem, o x varia de menos 3 até 3. Então tem uma boa faixa para a gente. Vamos colocar aqui menos 1, menos 2, aqui menos 3, aqui 1, aqui 2, aqui 3. Y vai de 5, maior valor é 5 e o menor valor é menos 3. Não é 7 sobre 4, porque
7 sobre 4 dá aproximadamente 1,75. Não é esse cara. Então, vai de 5 até o menos 3. Tá bom, vamos lá. Aqui é o 0, aqui vai ficar como? Vou colocar aqui menos 1, aqui vai ficar menos 2, aqui vai ficar menos 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 5, que é o valor que ele coloca lá. Os pares ordenados que nós achamos anteriormente no problema são os seguintes: y, x e y nessa ordem. Os pares ordenados que nós já achamos são os seguintes: menos 3 e 5, menos 2 e 0, menos 1 e menos 3, 0 e menos 4, 1 e menos 3, 3 sobre 2 e menos 7 sobre 4, e 3 e 5. É só um exemplo. O primeiro ponto que nós achamos é o ponto menos 3 e 5. Vai ficar assim: menos 3 e 5. Tá ok. Outro ponto, menos 2 e 0. Menos 2 e 0 significa que é no próprio eixo. X igual a menos 2 e y igual a 0. Outro ponto, menos 1 e menos 3. Menos 1 com menos 3. Percebe que fica fácil quando a gente faz bem organizado, por assim dizer. Só um minuto. Continuando aqui. Outro ponto do gráfico vai ser 0 aqui normal. Aqui 0, aqui menos 1 e menos 3 nós fizemos. Agora 0 e menos 4. 0 e menos... Opa, esquecendo o menos copo do menos 4 aqui. 0 e menos 4, que é esse ponto aqui. O outro ponto é o 1 e o menos 3. É só juntar os pontos. O outro ponto é 3 sobre 2 e menos 7 sobre 4. Eu coloquei esses números aqui só para bagunçar mesmo, tá? Porque você tem que trabalhar sempre com números fracionários. Por exemplo, x igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5, obviamente, que é o número compreendido entre 1 e 2. Tá aqui, olha. 3 sobre 2. Aí joga ele para cá. Menos 7 sobre 4. Menos 7 sobre 4, pela minha querida calculadora, vai dar cerca de 1,75, que é o número compreendido entre menos 1 e 2. Vai ficar por aqui. Bom, fazendo aqui a ideia, vai ficar desse jeito. E finalmente, 3 e 5, x igual a 3 e y igual a 5. Então o gráfico. Olha que gráfico lindo ficou. Ficou uma parábola. Isso, senhores, é montagem de gráfico de uma função. Vamos treinar agora exercícios.